Fala, gente boa. Bom, mandamento, né, uma regra, é para ser cumprida, tá? E como eu sou um cara muito temente a esse mandamento, vamos dizer assim, né? Eu o cumprirei, né? Obviamente, tá? Então, aqui, para iniciar o vídeo, né? Aqui vai uma foto. Eu acredito que todos vocês, pelo menos, se não entraram ali, mas pelo menos devem conhecer, devem ter passado por ali, né? Esse prédio bem antigo, ele fica ali logo na descida, né, da Abdom Batista, né? Fica logo no início da rua. É a Clínica Radiológica São Marcos, tá? Essa é uma foto, obviamente, uma foto bem recente desse prédio. E já aqui embaixo, né, a outra foto que eu vou mostrar agora, tá? É uma foto, infelizmente não aparece a data dela, tá? Mas é uma foto bem antiga desse mesmo prédio, tá? Que eu mostrei ainda há pouco, tá? Se vocês repararem, na fachada dele tem uma inscrição, né, que é Vila Amazilda, tá? Mas afinal de contas, quem foi a tal da Amazilda, né? Quem foi a gloriosa e misteriosa e enigmática Amazilda, né? Isso é justamente isso que eu irei contar a vocês nesse vídeo, né? Bom, uma informação que eu já estava me esquecendo, né? Bom, eu tinha dito no vídeo anterior dos nomes dos antigos nomes que a Abdom Batista teve, né? Que é Rua do Porto de Baixo, Rua da Água, Rua Conselheiro Mafra. Na verdade, ela teve mais um outro nome, tá? Bom, por um decreto municipal datado de setembro de 1882, várias ruas do núcleo da área central de Joinville, essas ruas elas acabaram tendo os seus nomes alterados. Uma dessas ruas que tiveram seus nomes mudados foi justamente o que hoje é a Rua Dom Batista. Ela teve o seu nome alterado de Wasserstraße, de Rua da Água, para a Rua Dom Pedro II. Só que havia um minúsculo detalhe. Já havia outra rua chamada Dom Pedro II, né? O curioso é que durante alguns meses a rua, o que hoje é a Rua Dom Batista, ela teve o nome de Dom Pedro II. Então, durante alguns meses, Joinville teve duas ruas chamadas Dom Pedro II, né? Até que em janeiro de 1883, por força de outro decreto municipal, então já a rua Dom Pedro II, ela voltou a ter o nome de Wasserstraße, né, de Rua da Água, tá? Então isso é uma outra peculiaridade, né, ligada à história da rua Dom Batista, tá? O fato dela ter tido um outro nome, esse outro nome era de Rua Dom Pedro II, tá? Uma outra observação é que nessa época, 1882, o, entre aspas, prefeito de Joinville era o Victorino de Souza Bacelar, né? Que na verdade não era prefeito, ele era o presidente da Câmara de Vereadores, ele era natural de São Francisco, nasceu em 1840 e faleceu em 1913, caso eu não esteja enganado, tá? Ele era comerciante. Ele foi, entre aspas, o primeiro prefeito, entre aspas, caboclo da história de Joinville, né? Foi o primeiro brasileiro a ser presidente da Câmara de Vereadores de Joinville. Repetindo, Victorino de Souza Bacelar. Então, durante a gestão dele, essa foi uma das grandes realizações, entre aspas, da gestão dele, né? Ter mudado o nome de algumas ruas. E mudou errado ainda por cima, né? Mas voltando, tá? Afinal de contas, o planeta, né, o mundo inteiro está fazendo essa pergunta. Afinal de contas, por que o prédio onde hoje funciona a Clínica Radiológica São Marcos tem aquele letreiro na fachada, Vila Amazilda? Quem foi a tal da Amazilda? Ela foi o quê? O que essa mulher misteriosa acabou fazendo? Quem foi ela, né? Bom, a Amazilda, ela era nada mais, nada menos do que ela foi uma das 8 filhas do Abdom Batista. Além de ter sido filha do Abdom Batista, ela era esposa do antigo proprietário da residência onde hoje, né, desse prédio, onde hoje funciona essa clínica. Bom, a história é a seguinte, com certeza, vocês já devem ter ouvido falar do Major Navarro Lins, né?
no bairro Anita Garibaldi, inclusive, existe uma rua chamada Rua Major Navarro Lins, que é uma rua que, infelizmente, é uma rua que acaba alagando, né, que acaba enchendo, que acaba tendo, acaba alagando quando tem alguma enchente, né? Infelizmente, né? Mas, afinal de contas, quem foi o tal quem foi esse major, né? Quem foi esse raio desse major? Bom, o José Vanderlei Navarro Lins, esse era o nome completo dele, ele nasceu em Olinda, né? Aquela famosa cidade lá de Pernambuco, em outubro de 1881. O pai dele, né, que era o Antônio Vanderlei Navarro Lins, ele se formou em Direito pela Faculdade de Recife, tá? E após exercer a advocacia, ele acabou se tornando juiz de direito, tá? Ele foi juiz em Brusque, em Itajaí, em Lages, tá? E em Desterro, que hoje é Florianópolis, tá? E ele chegou a ser presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina e ele foi governador interino do estado em junho de 1915. Esse é o pai do major, tá? Bom, enquanto ao próprio José, né, o famoso major, tá? A primeira profissão dele, o primeiro trabalho dele foi como despachante aduaneiro em São Francisco. Após ter sido despachante aduaneiro em São Francisco, ele foi agente da Receita Federal em Joinville, acabou se mudando para Joinville, tá? Quanto a esse prédio, esse local onde hoje funciona essa clínica, tá? Essa construção, né? Voltando a mostrar a vocês, tá? É sempre bom mostrar fotos antigas, né? Foto antiga é sempre bom mostrar de novo, né? Então eu vou mostrar de novo essa foto, né? A foto desse prédio, tá? Esse prédio que vocês estão vendo aqui, ele ficou pronto em 1920, tá? Esse prédio ele é de 1920. Bom, a então residência, tá? Esse prédio, a princípio, né, esse terreno, tá? Esse prédio, ele tinha 200 metros quadrados, tá? E ele era dividido em 3 setores, tá? Tinha o térreo. O que havia no térreo dessa casa, tá? Havia o escritório e ao mesmo tempo funcionava o escritório e a Coletoria Federal de Joinville, tá? Então, ao mesmo tempo, era a residência e o local de trabalho do major. Tá? Além do escritório, da sede da Coletoria Federal de Joinville, ali também havia uma sala de visitas, uma sala de jantar e uma copa. Tá? Isso no térreo, tá? Na parte térrea desse prédio. Tá? No segundo andar, havia os quartos, tá? Dele e da esposa dele, a famosa Mazilda, tá? Além do quarto dele e da esposa, havia os quartos dos filhos e um banheiro, tá? Isso o segundo andar, tá? E no terceiro andar era a torre desse prédio, né? Dessa construção. Nessa torre havia um outro quarto e uma outra copa, tá? Então, resumidamente, essa era a estrutura, era o que existia nesse local antes dele ser uma clínica, tá? Bom, se ele era funcionário público, então por que raios ele acabou major? Por que major se ele não era militar? Se ele era um funcionário público? Se ele era um coletor federal? Bom, eu até cheguei a explicar isso em um vídeo anterior, tá? Em um vídeo até bem antigo. De 1831 até 1922 existia uma corporação chamada Guarda Nacional. Durante uma certa época, a Guarda Nacional ela chegou a ser mais importante até do que o próprio Exército, né? Que o próprio Exército brasileiro. Bom, as figuras mais importantes, os grandes empresários, os grandes fazendeiros, as grandes lideranças locais, elas acabavam recebendo patentes de oficiais da Guarda Nacional. Então essa é a origem dos manda-chuvas locais eles serem conhecidos por coronéis, tá? Isso vem da época em que existiu a Guarda Nacional. No caso, o José, ele acabou recebendo essa patente por ser um oficial da Guarda Nacional.
embora ele tivesse uma espada e um uniforme, né, uma farda de militar, de oficial da Guarda Nacional, ele jamais chegou a ser propriamente um militar, tá? Ele tinha uma patente de oficial da Guarda Nacional, mas ele não era militar, tá? Bom, o Navarro Lins, ele foi membro do Clube Joinville, sobre uma instituição sobre a qual eu já falei diversas vezes, inclusive, né? Era a entidade que reunia a elite, entre aspas, cabocla da cidade, tá? Além de fazer parte do Clube Joinville, ele era conhecido, um major, né? Um major que não era militar, ele era uma pessoa muito querida, né? E além de ser uma pessoa muito querida, de ter uma relação, uma quantidade muito vasta de amigos, né, de influências, né, uma rede de influências muito vasta. Essa seria a expressão mais correta, né? Ele tinha uma rede vasta de influências, né? E além de ter uma rede vasta de influências e de ser uma pessoa benquista, muito respeitada na cidade, o major, né, o major que não era militar, ele era muito, ele tinha uma paixão, ele era viciado, não era, essa palavra viciado não seria a palavra mais correta, né? Eu diria que ele tinha uma paixão muito grande pelo jogo de cartas, tá? Então essa era uma das paixões do major, né? O jogo de cartas, né? Esse prédio que eu mostrei ainda há pouco para vocês, tá? Algo que eu, por sinal, acabei esquecendo de mencionar em nenhum dos vídeos da semana passada, quem viveu ali durante muito tempo foi justamente o Ademar Garcia, né, sobre o qual eu expliquei em um dos vídeos da semana passada. Então ali, nesse local, também foi a casa do Ademar Garcia. Uma das filhas do Ademar Garcia, que era a Adi Garcia, que durante muitos anos foi professora no colégio estadual Conselheiro Mafra, né? Ela era casada com um dos filhos do major, né? Que era o Gilberto Navarro Lins. Então, um dos filhos do major, ele era esposo de uma das filhas do Ademar Garcia. Ademar Garcia, repetindo, que durante muito tempo morou nesse prédio que hoje é a clínica, tá? E para encerrar, né, algo que eu já estava me esquecendo, nos anos 40, o Navarro Lins ele acabou se mudando para Curitiba e ele acabou falecendo em 1954, aos 73 anos de idade, né? Uma idade bem avançada para a época. Bom, obviamente eu tenho mais coisas a contar a vocês, né? Só que isso fica para o vídeo seguinte. Então, até lá e um abração, beleza?